Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meu amigo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e bora pro vídeo. É chegada a hora da decisão da Copa do Brasil. A gente tem de um lado o Vasco da Gama, do outro o Corinthians, né? De um lado a gente tem o Vasco da Gama, que já conquistou a competição uma vez. Nossa senhora, olha o bagulho. Tá ouvindo aí, né? A voz do nariz, total. Mas é isso, vamos seguir assim. O Vasco conquistou a Copa do Brasil em 2011, derrotando o Curitiba na final, né? Aquele belo time do Vasco ali, que o Vasco tinha em 2011, que ainda disputou o título brasileiro contra o Corinthians e acabou perdendo, né? Dos pontos corridos, o Vasco foi segundo, o Corinthians em primeiro. Então, o time carioca busca o bicampeonato aí contra o Coringão. O Corinthians que busca o Tetra, né? Busca igualar seu rival Palmeiras, que tem 4 já. O Timão venceu em 95, 2002 e 2009. Sendo que em 2002, em 95 e 2009 o Corinthians eliminou o Vasco das semifinais. Fica aí o registro. Então chegou na final aí, depois de eliminar Fluminense nos pênaltis, né? Antes o Vascão tinha eliminado já o rival Botafogo, né? Outro clássico que o Vasco não era favorito. Foi nos pênaltis também, né? O Vascão entrou na primeira fase do campeonato, né? Antes dos clássicos, enfrentou o União Rondonópolis, Nova Iguaçu e o CSA. Esses foram os rivais do Vasco nessa Copa do Brasil. Por outro lado, o Corinthians passou pelo Novo Horizontino, entrando lá na terceira fase, né? Depois foi para as oitavas e eliminou o Palmeiras, derrotou o Atlético Paranaense pelas quartas e nas semifinais venceu o favorito Cruzeiro. Então o Corinthians aí, que eliminou o Cruzeiro dos pênaltis, né, passa para a final. A gente tem desses duelos entre Vasco e Corinthians uma supremacia do Timão, tá? Nos números gerais e principalmente em mata-matas. Como eu falei para vocês, essas duas semifinais estão na história. O Vasco derrotou, acho que o Corinthians em 2006, numa quartas ou semifinais da Copa do Brasil também, né? E perdeu a final pro Flamengo. Nossa, meu nariz tá parecendo, mano, minha voz tá parecendo uma voz de pato, bro. Você é louco. Como eu tava dizendo, o histórico aí é muito favorável pro time corintiano. Nas finais, a gente tem 3 ocasiões que os times se enfrentaram diretamente, em confrontos valendo taça, né? A gente tem, claro, o mais icônico, que é a final da Copa do Mundo de Clubes, né? Do Mundial de Clubes de 2000, que foi disputado no Brasil, aquele formato que é muito questionado por rivais, né? Até hoje. Era uma experiência da FIFA, estava testando ali juntar realmente todos os continentes, porque até então tínhamos o Intercontinental, o Mundial, disputado só entre europeus e sul-americanos. Se você pega o histórico, muita gente fala, não existe isso de um Mundial só com 2 continentes. Mas o futebol não era tão relevante nos outros continentes nessa época, tá, gente? Os times asiáticos e africanos não tinham força para bater frente, principalmente com sul-americanos e europeus. Não tinha como, nunca ia dar jogo. Em 2000, a gente tem essa primeira experiência, tendo times como o Nasser, a Raja Casablanca, disputando o título. Manchester United também estava no páreo, né? Real Madrid e Vasco e Corinthians acabam caindo na decisão. E o Timão vence nos pênaltis, levantando a taça de campeão mundial. Além dessa decisão, tivemos as decisões das duas Copas Rio-São Paulo em 1950 e 53 também, com o Timão terminando com a taça erguida. Então, o histórico é muito favorável ao Parque São Jorge, tá, gente? O Vasco tem essa questão para superar, mas o Corinthians também tem o tabu para quebrar, porque faz 30 anos que o Corinthians não vence um jogo eliminatório dentro do Maracanã. Então, também tem esse tabu pro lado corintiano. Se do lado do Vasco tem, o Corinthians tem também. Então, o jogo promete muito drama. As prováveis escalações são as seguintes, tá? O Vasco do técnico Fernando Diniz vai vir com seu goleiro Léo Jardim. Da defesa, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e o Pumita Rodrigues. No meio, Barros, Thiago Mendes e o Felipe Coutinho, né? E na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Rainha. Esse é o time do Vasco, o time tradicional do Vaticão. O timão deve vir com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, né? No meio, com Ranieri, José Martinez, Michael e Breno Bidon. Dessa vez o Michael entra como titular, provavelmente, porque o Garro saiu. E Memphis Depay e Yuri Alberto. Então, um time com 3 volantes, né? Um time mais ali de contenção, porque o Garro realmente não tá vivendo seus melhores dias. Se estivesse bem, eu tenho certeza que o Garro estaria jogando. Mas tá aí os times escalados para esse jogaço que acontece hoje
às 18 horas no Maraca. A torcida do Corinthians ontem fez um baita espetáculo para se despedir do time que ia viajar para o Rio de Janeiro para decidir a Copa do Brasil. Dentro do estádio deve estar lotado de vascaíno, os caras esgotaram os ingressos, então esperamos mais de 60 mil pessoas no Maracanã essa tarde, rapaziada. Com certeza uma final linda se avizinha. Os dois times têm chances aí, acho que as chances estão ali talvez 55% a 45% pro Vasco nesse momento, porque o primeiro jogo empatou e o Vasco, para mim, que sobressaiu isso aqui do Corinthians. Mas o jogo é muito aberto, qualquer um pode ser campeão. Podemos, inclusive, ter uma final nos penais. Então, um jogo muito equilibrado e, para mim, realmente sem nenhum favorito claro. Beleza? Com vários jogadores podendo ser as grandes estrelas desse confronto. Do lado do Corinthians, obviamente, o Memphis Depay, né? É, o Breno Bidon, que vem jogando muita bola, né? Claro, o Yuri Alberto, que não tá de novo na sua melhor fase, voltou a perder muitos gols, não tá com tanta confiança, mas é sempre um cara que pode ser decisivo, como foi no Paulista. E do lado do Vasco, acho que o grande nome é o Felipe Coutinho, mas tem o menino Ryan, que é um fenômeno, né? Revelação do campeonato, um garoto que tá jogando muita bola e pode ser o herói do Vascão. Além do Pirata Verrete que tá no banco. É isso aí, rapaziada. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seus palpites aí para quem você acha que leva a taça da Copa do Brasil de 2025. Não esquece, claro, de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Valeu!